E neste momento nós estamos recebendo o Paulo Essel. O Paulo Essel, que é superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, né, aqui em Santa Catarina. Ele que é nascido em Brusque e é advogado, professor e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, e está junto com a gente aqui, foi deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina de 2003 a 2007 e prefeito de Brusque em 2 gestões entre 2009 e 2015. Paulo, você foi convidado hoje para estar aqui em Joaçaba para um evento, uma conversa junto com a comunidade promovida pelo coletivo sindical de Joaçaba e região, e é esse o principal motivo que o traz. Mas o que você nos traz, Paulo? Seja bem-vindo à Liberdade FM. Primeiro eu trago o meu agradecimento, Rodrigo, a ti e aos ouvintes da Rádio Liberdade por essa oportunidade de diálogo. E sempre quando eu consigo participar de alguma programação de uma rádio comunitária, eu fico muito feliz, muito faceiro. Eu acompanhei na minha cidade o movimento nas rádios comunitárias no Brasil, criamos também no município de Brusque, à época, as associações das rádios comunitárias, estudei muito, ajudei muito a fazer estatuto das associações, enfim, esse movimento todo de rádio. Então, quando eu chego no município e vejo assim, uma potência de uma emissora como a Liberdade, atuando também em vários canais de comunicação tão modernos, tão tecnológicos, eu fico assim, muito feliz. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Eu assumi a superintendência do Ministério do Trabalho em abril. O que é a superintendência? Cada estado tem uma representação do Ministério do Trabalho, como se fosse um escritório. E esse escritório se chama superintendência. A superintendência é sediada em Florianópolis, e além de Florianópolis, nós temos unidades, agências, em outras 19 cidades ou regiões de Santa Catarina. E em Joaçaba é uma das cidades onde nós temos uma agência do Ministério do Trabalho. E como eu estou há um pouco mais de 60 dias no comando da superintendência, esse momento é o que eu estou fazendo essa relação, visitando os municípios, conhecendo as nossas instalações, né? Eu acho que uma boa parte do cidadão de Joaçaba talvez não sabe que em Joaçaba a unidade do Ministério do Trabalho funciona junto à farmácia municipal. Olha só. Né? E então nós temos uma servidora efetiva, concursada, que atua nesse espaço. E então o objetivo foi visitar a unidade, conversar com a servidora, foi também nos reunirmos com o movimento sindical aqui da região, Joaçaba, Eval, enfim, teve participação de Campos Novos, inclusive na reunião hoje. E qual é o objetivo, Rodrigo? O Ministério do Trabalho, infelizmente, ele foi um órgão que ele foi, de certa forma, preparado para não atuar com efetividade até o final do ano passado. Porque nem sempre investir em órgãos que fiscalizam dá ibope, dá voto. Né? Então, pelo contrário. Exatamente. Mas, na realidade, o Ministério do Trabalho, o presidente Lula sempre nos fala isso, que não é um órgão contra o empresário e a favor do trabalhador. Essa é a visão que se tem. O Ministério do Trabalho é contra o patrão e a favor do empregado. Não é verdade isso. O Ministério do Trabalho é um órgão do governo federal que foi criado para regular essas relações do mundo do trabalho, que são as principais relações nossas enquanto seres humanos. Né? As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento trabalham em empresas, enfim, ou têm empregados. Então, o Ministério do Trabalho ele exige para mediar essas relações. Existem leis que são criadas não por ti, não por mim, não pelo ministro, mas são criadas pelos deputados, pelos senadores, que regulam o mundo do trabalho. E cabe ao Ministério verificar se essas leis de fato estão sendo aplicadas.
Vamos imaginar que na frente da nossa casa esteja sendo construído um edifício, um prédio de vários andares. Aqueles trabalhadores, existem regras de proteção para aqueles trabalhadores. Eles precisam de equipamentos, porque se eles desabarem, se eles caírem, alguém cair daquele prédio, vai ter uma perda enorme, que é muitas vezes a vida desse trabalhador e vai gerar impacto na sua família, mas vai ter efeito também para a empresa. Então, que todo mundo cumpra a regra. E se a regra não é cumprida, o Ministério do Trabalho ele pode ser acionado para fiscalizar. Né? Então, assim, o que é o ideal? Que todos cumpramos as regras. Agora, é muito triste, a gente está recebendo no Brasil recorde de denúncias de trabalho escravo. A escravatura foi abolida há mais de 200 anos. Só que, infelizmente, eu digo, esse gene escravagista, ele continua na mente de uma parcela das pessoas. E quando essa pessoa tem a oportunidade de subjugar a outra, de colocar aquele trabalhador debaixo dos seus pés em situações degradantes, humilhantes, tem gente que não perde a oportunidade de fazer. Né? Então, aqui, nós temos no Brasil um recorde de denúncias. Temos no Estado vários focos também de denúncias. E quem está nos ouvindo, como é que pode denunciar? Né? Pode denunciar, entra no site do Ministério do Trabalho, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego.gov.br, e ali existem os canais de denúncia de trabalho escravo, de trabalho infantil. Criança não é para estar trabalhando, criança tem que estar na escola. E se nós encontrarmos crianças no mundo do trabalho, nós precisamos fazer denúncias. Mas, além dessas denúncias, todas as outras. Existe uma empresa que tem metade dos seus trabalhadores sem registro, sem carteira profissional, sem registro na carteira profissional. Precisa denunciar. Né? Então, esses canais eles estão à disposição da população e essas denúncias, à medida que elas forem sendo recebidas, elas vão ser analisadas pela nossa equipe de fiscalização. Uma outra questão que a gente procura desenvolver também, vamos imaginar que esteja havendo um conflito entre o sindicato e uma empresa por alguma questão trabalhista. O Ministério do Trabalho se dispõe a fazer uma mediação, a chamar os dois lados para tentar, através do diálogo, da conversa serena, da conversa tranquila, chegar a um consenso, para evitar que essas duas partes daqui a pouco estejam lá tendo que levar o seu caso para discussão no Poder Judiciário. Né? Então, é um trabalho muito importante, muito necessário, e esse trabalho ele é algo que está voltando a ser realizado. Então, a gente acredita que com essas medidas, com essa aproximação de novo do Ministério do Trabalho com a população, com os trabalhadores, com os empresários, com a sociedade, o Ministério do Trabalho possa recuperar o respeito que ele já teve em outros tempos, né? Porque ele passou a ser um órgão desrespeitado. O trabalhador não fazia mais denúncia porque sabia que não ia ter fiscalização. O patrão, quando se falava do Ministério do Trabalho, muitos deles davam risada, porque sabia que não tinha efetividade nenhuma. Esse tempo acabou. Então, agora o Ministério do Trabalho voltou, né, a atuar, buscando sempre o diálogo, a mediação, mas quando a conversa não resolve, tem que ser aplicada a lei. E hoje, a nossa superintendência aqui de Santa Catarina, representada pelo Paulo, está fazendo esse trabalho de fiscalização, e uma dessas, pelo que eu entendi, dos motivos dessa visita de hoje é estar aí acompanhando como está se dando o trabalho aqui em Joaçaba. Esta, podemos chamar de sessional, uma sessão... Nós chamamos de agência. Uma agência. Esta agência aqui em Joaçaba, ela tem essa única funcionária. Como faz para estar aí encontrando, como faz para denunciar? Ela vai até lá, porque as pessoas ainda têm muito receio, também
pelo desmonte que foi feito, as pessoas não conhecem o Ministério do Trabalho, mas também as pessoas têm muito receio de ir em busca do Ministério do Trabalho, dos seus funcionários, às vezes não sabe como chegar, pensa que o caso não é tão importante, não é tão relevante, e infelizmente a gente pensa que está longe, mas isso existe, principalmente em cidades como as nossas, onde ainda o trabalho ele é tão necessário e acaba sendo subserviente às vezes. As pessoas acabam se sujeitando a qualquer tipo de trabalho. Então, é importante, a gente sempre reforça isso para as pessoas aqui na Liberdade, que elas vão em busca do Ministério do Trabalho. Mas como as pessoas chegam lá, o horário de funcionamento, como a gente pode dizer, a vontade, então, da superintendência de aumentar esta agência do Ministério aqui em Joaçaba? Rodrigo, na realidade, hoje nós temos uma servidora que atende aqui na unidade, na agência de Joaçaba, que é a Daiane. Ela trabalha no horário comercial, expediente. No segundo andar do prédio onde funciona a farmácia da prefeitura. É um espaço cedido, inclusive, pela prefeitura municipal, para quem não conhece, Casa da Cidadania. Para quem não conhece, é a farmácia municipal da Avenida Santa Terezinha. Eu acredito que seja na Avenida Santa Terezinha. Isso para quem conhece, quem não conhece Joaçaba, quem é aqui de Erval do Oeste ou quem é de Luzerno, outra região. Então, na Avenida Santa Terezinha, já na saída para o acesso à BR-282, você vai encontrar a Farmácia Municipal de Joaçaba e junto essa unidade. No segundo andar, essa agência do Ministério do Trabalho, e ela atua orientando as pessoas, mas as denúncias precisam chegar pelo site do Ministério. Ela não recebe denúncias, ela atende problemas de carteira profissional, de seguro-desemprego, ela orienta, ela resolve os problemas que são da alçada dela. A fiscalização, Rodrigo, é responsabilidade de um outro profissional do Ministério do Trabalho chamado auditor fiscal do trabalho. Então, esses auditores recebem essas denúncias por essa ferramenta, pelo site. Através do site. E, a partir disso, eles organizam as ações de fiscalização, forças-tarefas, para fazer fiscalização de denúncias que, de fato, sejam denúncias consistentes. Sim. Porque não dá para a gente escrever qualquer coisa, denunciar, olha, lá em Erval está acontecendo isso, aquilo, sem dizer onde está acontecendo. Nomes, o fiscal endereços. Não vai sair aqui na avenida, aqui na frente da rádio, batendo de porta em porta para encontrar o problema. A denúncia tem que ser, eu sempre digo, tem que ser denúncia de gente grande, assim, tem que ser denúncia consistente, né? E nós temos deficiências nos fiscais, nós temos poucos fiscais, nós temos poucos servidores. Foi lançado semana passada um concurso para a contratação de 900 novos fiscais para o Brasil. Olha, isso é muito bom. Aqui para Santa Catarina devemos ter uns 35 novos que vão ser contratados através de concurso público. Então, em breve as efetivos. regras... Exatamente. Então, em breve as regras vão ser anunciadas, né? E certamente, a partir da realização desse concurso, a gente vai ter um incremento nas ações do Ministério do Trabalho aqui no Estado. E a minha visita, basicamente, aqui, né, hoje, de manhã eu estive em Caçador, próximo ao almoço eu estive em Videira, amanhã vamos estar em Concórdia, Chapecó, é para refazer, Rodrigo, essa aproximação entre a sociedade, entre o movimento sindical e o Ministério do Trabalho. Apesar do Ministério do Trabalho não ser um órgão, digamos, que é contra o patrão e a favor do empregado, a gente sabe que, na defesa do trabalhador, nós temos um parceiro que são os sindicatos. As pessoas também podem buscar os sindicatos nessa correlação a denúncias trabalhistas. Sim. E eles farão esse encaminhamento para o Ministério do Trabalho. Se eu sou associado, se eu sou bancário e eu sou associado, se eu sou sindicalizado, se eu sofro um assédio, algo no meu local de trabalho, eu levo para o meu sindicato a denúncia. O sindicato vai tentar resolver. E se for caso de denúncia para o Ministério do Trabalho, é o próprio sindicato que faz essa denúncia no site do Ministério do Trabalho. Perfeito. Eu gostaria que o senhor colocasse para nós, já para a gente encerrar essa entrevista, alguns
algumas movimentações que o senhor tem visto quando assumiu a superintendência, algumas impressões de dados, se o senhor puder nos colocar, de números e do que tem sido feito principalmente para combater essas mazelas que ficaram na área do trabalho aqui no estado de Santa Catarina. Rodrigo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa. E nós tínhamos os nossos servidores, eles estavam sem qualquer tipo de reajuste salarial desde 2017. Servidores públicos. Servidores do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E os servidores públicos federais de qualquer cargo estavam sem reajuste desde 2017. Então, teve já, agora no mês de maio, uma reposição de um percentual de 9%. Não recupera as perdas, mas já é um início, né? Porque para que esse trabalho possa ser realizado, nós precisamos de mão de obra. E qual é a mão de obra que é a mão de obra específica do serviço público? O servidor concursado, né? É ele que vai desempenhar a tarefa. Agora, um servidor que não é valorizado, em qualquer lugar, qualquer pessoa que não é valorizada, que não tem um olhar sobre ela, pode ser numa loja, pode ser no mercado, pode ser no escritório, qualquer pessoa que não há um gesto de olhar, de carinho, de escuta, ela fica, digamos, desmotivada. E a pior coisa para um órgão público é ter servidor desmotivado. Então, assim, o que a gente encontrou foram talentos valorosos no serviço público, mas uma parcela desanimada, desencantada. Né? Então, uma tarefa é fazer esse movimento, enfim, dizer, gente, vamos para frente de novo, vamos movimentar, a sociedade espera da gente. Nós estamos também fazendo melhorias nas áreas físicas das unidades, né? Nós estávamos com problemas em alguns lugares do espaço físico. Não é o caso nosso aqui de Joaçaba. Aqui, por ser um espaço cedido, ele está e novo, né? Ele está em perfeito estado de cuidado, conservação. Mas nós temos prédios em outras cidades que são deploráveis. Não é digno de se manter um serviço público naqueles espaços. Então, a gente está fazendo substituição de espaços, modificações, enfim, arrumando a casa, né? Arrumando a casa e restabelecendo aquilo que eu acho assim, que também é algo muito importante, que é essa relação, essa abertura de dizer assim para a sociedade, nós estamos abertos, precisando, estamos aqui, contem com a gente. Não é um órgão que está fechado, é um órgão que está aberto para escutar e para agir à medida da sua estrutura nesse momento em favor daquilo que está previsto na lei. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego voltou. Voltou, está aberto, muito bem. Paulo, agradeço a você por ter estado aqui em Joaçaba, por estar acompanhando o trabalho do Ministério do Trabalho nas localidades que, como eu sempre digo, é nas cidades que começa o país. Né? Isso aí, a gente começa o nosso desenvolvimento dentro das cidades. Que bom que temos um representante do Ministério do Trabalho, enfim, então depois de tanto tempo, voltando a esse trabalho de estar resgatando aí as pessoas, os funcionários públicos e também lembrando as pessoas que o Ministério existe e que ele é totalmente acessível à população. Muito obrigado e tenho certeza que nos veremos muitas vezes aqui por Hervaldo Oeste Joaçaba. Com certeza, Rodrigo. Obrigado por esse espaço novamente. Fiquei muito contente, muito feliz. Estou à disposição. A nossa unidade aqui no município de Joaçaba está à disposição de todas as cidades da região, né? E também estou à disposição como superintendente de quem tiver interesse em esclarecer algo, enfim, estou à disposição, né? Nossas portas não têm tramelas, estão abertas para atender a sociedade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.